Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês estejam bem. E estamos aqui para mais um vídeo, e esse vídeo é mais que especial. Vocês vão conhecer uma amiga muito querida minha, Luana, que ela já está aí conosco, e é uma honra poder compartilhar com vocês um pouquinho do testemunho dela, um pouquinho como a gente se conheceu e o que Deus tem feito na nossa vida hoje. E a gente está aqui para compartilhar com vocês a graça de Cristo acima de tudo, o Evangelho que transformou a nossa vida e que o Senhor nos capacite nesse momento para que tudo que a gente venha falar seja para edificar a sua vida. Tenho certeza que vocês vão se identificar com muitas coisas que a gente vai falar aqui nesse vídeo e que você permita que o Espírito Santo fale através no seu coração, que o Espírito Santo possa falar, que você não resista à voz do Espírito Santo. E então, a Luana, a gente se conhece já há 10 anos, né? Ou melhor, há mais tempo, porém de uma forma mais juntas, né? Há 10 anos. A Luana foi quem deu o estudo bíblico para mim, quando eu comecei a frequentar a igreja adventista para mim, para o meu marido. A Luana, então, foi ali, quem foi ali uma mãe espiritual, vamos dizer assim, né? Aquela que ensinou, que vinha aqui em casa e ensinava ali, então, todas as doutrinas que a igreja adventista traz para nós, né? E, e é uma amizade muito especial. Nossos filhos têm as mesmas idades, eles também cresceram junto, participaram dos aventureiros junto, e a gente pôde então desenvolver essa amizade durante esse tempo, né? E crescer também, né? Porque a gente cresceu muito nos nossos dons e talentos dentro da igreja, né, Lu? Então a gente pode honrar por isso também. A gente sabe que tudo na nossa vida tem um propósito, e lá foi muito especial, tanto para mim quanto para você, né? Você vai contar um pouquinho. E a gente não, e para deixar bem claro, a gente não está aqui para criticar, a gente não está aqui para falar mal de ninguém, a gente não está aqui para falar mal da igreja adventista. Porém, estamos aqui para compartilhar aquilo que nós entendemos como verdade hoje, que infelizmente a igreja ela distorce alguns pontos. E a gente, contando a experiência da Luana, vocês vão entender esses pontos onde a gente vai tratar. Então, o nosso intuito aqui é realmente só compartilhar nossa história e não atacar ninguém, não atacar a igreja, mas se basear somente naquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos diz. E aproveitando aqui, eu já vou passar para a Luana ali se apresentar. Qual é o intuito deste vídeo também? Né? O intuito deste vídeo é poder compartilhar a nossa experiência, porque a gente sabe que hoje, tendo acesso, né, tendo acesso à internet, então esse vídeo pode chegar a muitas pessoas, né? E eu fiz há um tempo atrás um vídeo no canal do Para Que Possamos, do Rodrigo Custódio, e esse vídeo foi o que chegou nas mãos da Luana para ela vir me questionar o porquê eu tinha saído da igreja, e ela também vai contar um pouquinho. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu fiz esse vídeo e eu sei que muitas pessoas ficaram chateadas comigo, pessoas que conviveram durante esse tempo comigo. E aí, ali naquele vídeo, eu estava num misto de emoções, né, de descobertas e decepções, e eu acabei ali falando algumas coisas, não falei nenhuma mentira, porém, falei às vezes de forma um pouco sarcástica, né, um pouco sarrista, e eu sei que isso magoou algumas pessoas, né, mas estou aqui para que, se você assistir esse vídeo, você que se sentiu ofendido em algum ponto no que eu disse ali, estou aqui para me retratar, para pedir desculpas, que não era a minha intenção de forma alguma. Todos nós erramos, todos nós às vezes cometemos alguns erros, porém a minha mentalidade, naquilo que eu acredito hoje, ela se mantém, e é o que a gente vai desenvolver aqui, certo? Então, Lu, passo a palavra para você, que você pode contar um pouquinho aí da sua história, para a gente conhecer um pouquinho mais. Olá,
bom dia, boa tarde, né? Quem estiver vendo esse vídeo à noite, nós estamos aqui à tarde, né, amiga? Isso. Já disse, a gente já se conhece aí há 10 anos, há mais de 10 anos, porque a Bianca já frequentava a igreja antes, e depois ela saiu, e depois ela retornou, e quando ela retornou, ela me mandou uma mensagem querendo saber se eu estava na igreja e tudo mais, e a gente começou a conversar ali, dei o estudo bíblico para a Bi, e aí a nossa amizade só foi fortalecendo, tanto de família, né? Nossos Uhum. maridos, filhos, foi só fortalecendo ali a nossa amizade, né? Fui adventista, então conheço a igreja há 25 anos, né? Completou 25 anos que eu conheço a igreja, 24 anos frequentando e 23 anos batizado. Eu levei um ano ali para me batizar, e aí, durante todo esse tempo, como a Bi falou, eu sou muito grata à igreja, sou muito grata a todos os irmãos que fazem parte da igreja, né? Tenho a minha família, os meus sogros são a minha, assim, são como os pais. Sou muito grata por tudo que eu vivi. Eu falo que a igreja ela nos ajuda a se desenvolver mesmo na parte profissional, né? Porque ela dá a liberdade de você trabalhar ali, né? Então, eu sou muito grata à igreja. Como a Bi disse, o que nós vamos falar aqui é literalmente aquilo que nós descobrimos. E quando a gente descobre algo, não tem como não descobrir ou cobrir de novo, né? Então, a gente literalmente vai falar aquilo que nós vivemos. E isso não quer dizer que nós estamos contra pessoas ou contra a denominação. Pelo contrário, né? A gente está aqui literalmente por essas pessoas tão especiais que a gente tem ali o desejo de que conheçam também aquilo que nós conhecemos, né? Bem. Durante todo esse tempo estive servindo a igreja, né? Através também do departamento da secretaria da igreja, departamento de música. Aqui eu e meu marido nós fundamos o Clube de Aventureiros, né? E sou muito feliz por ter feito tudo isso. E a gente vai aí descobrindo agora como é que foi tudo isso, né, Bi? Isso, exato. E aí, eu com a Lu, então, como a gente tinha muita amizade, né? E a gente sempre se encontrava nos almoços da igreja, a Luana frequentava a igreja central, e eu frequentava a igreja de um bairro, né? O grupo. Mas quando tinha almoços, né, na igreja central, então, como eu sempre estava envolvida nas duas igrejas ali, em eventos e tudo que tinha, eu estava em tudo, né, Lu? E aí, então, quando tinha os almoços, eu ia para lá, para a Igreja Central, então a gente sempre estava junto, sempre conversando, né? E se apoiando. E aí foi quando o ano passado, né? O ano passado eu estava já um pouco esgotada, né, por conta do excesso de trabalho ali na igreja, tinha algumas coisas na parte administrativa que eu também já não estava tanto de acordo, né? Mas isso a gente sabe que tem em todos os lugares, todas as empresas, qualquer ambiente, a gente sabe que, sendo seres humanos, a gente vai ter erros, né? Nunca nada vai ser perfeito neste mundo. E só que isso acabou me entristecendo em alguns pontos. Foi aí que eu comecei a buscar, né, um pouco mais profundamente como a igreja se iniciou, por que nós somos chamados os remanescentes, por que nós somos a única igreja verdadeira. E eu ficava me questionando, nós somos a única igreja verdadeira e o resto do mundo está tudo errado, todo mundo está errado, todo mundo não conhece essa verdade. E será que isso é isso mesmo, né? E nessas minhas buscas, eu comecei a fazer esses questionamentos, por isso que o importante é a gente questionar as coisas, né, Lu? Ter esses questionamentos, né? Por que que isso é assim? Da onde veio essa informação, né? E você ir em busca dessas respostas. E foi o que eu fiz, eu comecei a ir em busca dessas respostas, e isso me levou a entender sobre a nova aliança, que eu acho que é o que a igreja, infelizmente, não traz isso, né? Eu não sei, Lu, mas eu nunca ouvi uma pregação explicando ou falando sobre a nova aliança, né? E eu creio que você também não, né? E isso é a chave para a gente entender o evangelho de Cristo, o que era antes e o que era depois de Cristo, né?
E quando eu descobri a questão da nova aliança, isso para mim foi um baque, né? Foi um choque. E eu decidi não frequentar mais a igreja, né? A partir daquele momento da minha descoberta. E aí eu comecei a deixar de ir. E algumas pessoas ficaram sabendo, porque como eu trabalhava ali nos aventureiros, né? Eu tive que falar para a diretora que eu já não ia mais frequentar, que eu não ia mais participar. Então, as pessoas começaram a ficar sabendo que eu já não estava mais frequentando a igreja. E aí a Luana me ligava, né? A Lu, tudo bem, Vi? Você tá bem? Vamos marcar da gente conversar, vamos marcar da gente conversar. Mas a gente sabe, né, Lu, que Deus tem um momento certo para todas as coisas. Nunca é da forma que a gente quer, no momento que a gente quer. E aí, então, a gente sempre, né, a Lu falava, vamos marcar, a gente vai marcar, a gente vai sentar para conversar, né? E eu ali, né, não, a gente vai conversar, né? E aí pode contar agora daí para diante, Lu. Aí então eu não sabia exatamente o motivo, né? Suspeitava-se que era por algum motivo relacionado ao sábado, alguma questão assim, e também por causa da Ellen White. E aí eu até pensava assim, sem saber o que era literalmente o que tinha acontecido, eu pensava assim, se for por causa da Ellen White, eu também não acredito em Ellen White, eu vou falar isso para ela, né? Que, tipo, Ellen White para mim também não faz diferença, porque eu nem leio, né? Nunca fui amiga dela, né? A gente sempre olhou ela do banco dela e eu do meu, e a gente seguia assim a nossa vida adventista. Porém, eu não perguntava. Tanto que teve um dia que sim, nós conseguimos marcar o nosso encontro, ela veio em casa, mas aquele dia eu falei para o meu marido, eu não vou perguntar nada de religião, a gente não vai falar de igreja, a gente vai falar de conversar dos filhos, da vida e só. E foi o que a gente fez. Ela veio, a gente conversou, não toquei no assunto de nada e foi assim. Passado isso, no meio de tudo isso, já fazem alguns anos, né, que eu assim não me sentia mais como antes. Antes eu era muito mais animada para pregar o evangelho, eu era bem voltada nas coisas da igreja. E depois de um tempo eu comecei a ficar muito cansada. E eu me questionava, eu falava, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Não é possível, eu sempre fui tão animada, a gente tem a verdade, eu preciso falar para as pessoas. Mas aquilo estava ficando tão distante assim de mim, eu me cobrava muito por isso, né? Me sentia mal, achava que eu nunca estava num patamar bom ali espiritualmente para as pessoas da igreja, para mim mesmo. Então eu sempre me cobrando, né? Começou também, eu tenho trato ansiedade também, comecei a ter problemas assim para frequentar a igreja aos sábados, já não frequentava tanto mais aos domingos, às quartas-feiras, às vezes em alguma programação mais especial, mas sempre segui muito certinho tudo o que eu me propunha em relação à igreja. E aí, no meio de tudo isso, a Bi se afastando da igreja e tudo mais. E aí teve no final do ano que passou um vídeo, eu vi ela, relembrando algumas fotos, eu vi ela, aquilo lá eu chorei, falei, nossa, a Bi saiu da igreja, né? E agora? O que nós vamos fazer? E passou. Eu comecei a trabalhar numa cidade próxima daqui. Eu falo que eu sempre gosto de ter o meu momento com Jesus, né? Então, voltando só um pouquinho à parte da igreja, às vezes as pessoas podem pensar assim, então você já estava meio fraca na fé. Não tem a ver com isso, né? Às vezes as pessoas titulam, você não vai na igreja, por isso você saiu ou, teoricamente, deixou se convencer. Lembrando que eu fiz parte da igreja 23 anos ali, né? Então, assim, por 4 anos que eu creio ali que eu já estava um pouquinho mais cansada nessa questão, né? Então, não foram, assim, anos fora da igreja, né? Foi uma parte ali, uma pequena parte aonde eu realmente não estava conseguindo mais lidar com toda a sobrecarga que eu estava vivendo, né? Uma cobrança que eu mesmo fazia em mim, né? E aí, comecei a trabalhar numa cidade próxima esse ano, e aí, quando chegou o momento que eu conversava com Jesus, quando eu ia de carro ali, tem um tempo longo ali que eu
tinha esse tempo para falar muito livremente, assim, eu falo com Jesus. E nesse dia eu perguntando, pedindo várias coisas ali, conversando, e eu falei, isso era numa quinta-feira, perto da hora do almoço, né? Que eu sou professora, trabalhava ali à tarde. E aí eu perguntei para Jesus, falei, Jesus, por que que a Bi saiu da igreja? Porque assim, a Bi, ela sempre foi muito dedicada na igreja, muito mesmo. Eu falava que quando eu crescesse eu queria ser igual ela, assim. Porque ela pregava, ela, onde as pessoas pediam, ela ia, ela estava disponível para ajudar, né? Sempre ali com firme nas coisas do evangelho, né? Na alimentação, né? Ela era até muito regrada. Ela ia levar de prato no junta-panelas da igreja, eu com meu menino. E, Carne de jaca, né, Lu? Fazia. ai, e assim, e aí, quando aconteceu tudo isso, eu falei, mas meu Deus, né? Uma pessoa que estudou tanto a Bíblia, o que que aconteceu, né? E nessa minha conversa com Jesus, eu perguntei para ele, eu falei, Jesus, por que que a Bi saiu da igreja? Ela tá errada, eu tô errada. E eu ouvi assim muito audível assim, você tem certeza que você quer Travou um sair? pouco, travou um pouquinho. Agora voltou? Voltou, é. Daí você falou, eu tô errada, ela tá errada. Isso, eu perguntei para ele, né? E aí veio uma voz assim muito audível mesmo, assim, né? Você tem certeza que você quer saber? E na hora eu respondi bem alto, assim, eu falei, sim, eu tenho. Eu falei, mas o que eu. Ele falou assim, o que você vai fazer com isso? Eu falei, o que eu vou fazer com isso, eu não sei. Mas eu gostaria de saber. E eu estava tão mal acostumada, porque eu falava com Jesus, e sim, ele sempre estava me respondendo. Eu estava no momento com Jesus que eu perguntava para ele coisas da vida, assim, e ele me respondia. Então eu falava assim, nossa, mas naquele dia eu não ouvi nada. Eu pensei que a Bianca ia me ligar, ia falar: Oi, Lu, olha, eu queria falar para você o que aconteceu e tudo mais, né? E aquele dia não aconteceu nada. Eu falei: Nossa, Jesus, será? Né? Falei: Tudo bem, né? Passou. Aí chegou na sexta-feira, fui trabalhar e depois eu recebi um áudio me perguntando se eu sabia, se eu tinha o link do vídeo que a Bianca tinha feito, que era esse vídeo que você falou para que possamos. Eu procurei esse vídeo, tudo, falei, tinha o link, procurei, não encontrei. Vim embora à tarde e falei pro meu marido, falei, nossa, parece que tem um vídeo que tá falando mal da igreja, eu queria saber o que que é, o que que tá acontecendo, né? E aí, mas aquele negócio no meu coração, porque eu lembrei o quê? Da oração que eu fiz um dia antes, que eu queria saber, então eu queria esse link. Aí eu fui buscar pão aquele dia à tarde, já era quase assim, praticamente pôr do sol, a gente não saía na hora do pôr do sol para comprar nada. Mas aquele dia eu falei pro meu marido, amor, eu vou com você. E a gente vai lá na padaria perto da casa da Bianca, que tem uma padaria lá. E a minha vontade era, tipo, ir lá na casa da Bianca, perguntar para ela o que que era esse vídeo, porque eu não encontrei esse vídeo, né? E eu deixei minha menina com a função. Falei, olha, a mãe vai sair, comprar pão. Ela falou, mãe, mas já tá na hora do pôr do sol. Eu falei, filha, não tem problema, a gente não tem o pão, a gente vai buscar o pão. E fui lá buscar o pão, né? E aí minha vontade era ir lá. E a minha menina ficou aqui. Quando eu chego, minha menina tinha localizado o vídeo, né? Ela achou o vídeo, ela falou, mãe, o vídeo tá aqui e tal. E eu comecei a ouvir. Aí eu vi que era um vídeo longo, eu fui passando ele, né? Para entender o que estava acontecendo. Aí eu vi algumas partes e eu falei, eu fiquei quieto. Comecei a ouvir, eu sei que meu filho andava de um lado para o outro na casa, nervoso. A minha filha quase chorando. Ela falava assim: eu vou mandar. A gente tem que bloquear esse canal, porque ele tá falando contra a gente. O que, que aconteceu com a Bianca? A Bianca vinha na nossa casa. E eu com meu marido ouvindo, né? Porque ele sempre, desde quando a Bi saiu, ele falava, amor, você perguntou para a Bi o motivo? Você já falou com a Bianca o motivo? E eu nunca, eu falava assim, amor, não quero me envolver, não quero saber, porque vai que ela fale alguma coisa, eu começo a ficar em dúvida. Eu falei, você tá preparado para ficar em dúvida? Eu falei, eu não tenho cabeça para isso mais. Falei para ele, né? E ele falou, tá certo, não sei o quê, e ficou assim. Quando ele viu esse vídeo, ele falou, agora você precisa perguntar para ela. Eu falei, não, eu vou perguntar. E aí eu perguntei, eu falei, gente, calma, é a Bianca, ela vinha em casa. Eu falei, ela não ia falar alguma coisa que, tipo, para fazer a gente se sentir mal, tem alguma coisa. E aí eu mandei uma mensagem para a Bi, eu perguntei para ela assim, eu falei, amiga, feliz sábado, era na sexta-feira à noite, eu falei, tudo bem? Eu falei, eu gostaria de saber, eu queria que você me falasse aquilo que você sabe e eu não sei.
E qual foi a resposta da Bianca para mim? Amiga, você tem certeza que você quer saber? A mesma pergunta que Jesus tinha feito para mim. E aí eu disse para ela o que eu falei para Jesus. Eu falei, eu quero saber. O que eu vou fazer com isso? Eu não sei ainda. E aí começamos, né, amiga? Isso. E aí eu falei para ela, né? Lu, eu não quero te influenciar nada. Eu vou te falar alguns pontos específicos do que eu entendi, do que está errado na doutrina da igreja, do que está errado no ensinamento da igreja, e eu quero que você leia. Aí eu comentei com ela as questões de Ellen White, que nós, adventistas, a gente acredita que todas as doutrinas são bíblicas, mas a gente acredita naquilo que é pregado no púlpito, a gente acredita no que é passado para a gente. E aí, quando eu entendi que várias doutrinas não eram não eram bíblicas, né? Na verdade, o que a igreja infelizmente faz? A Ellen White trouxe doutrinas como juiz investigativo, aí eles fizeram o maior reboliço em versos bíblicos, aí eles pegam versos bíblicos fora do seu contexto para dar crédito naquilo que é a doutrina da igreja. E foi isso que eu contei para a Luana. Falei, Lu, olha, não existe decreto dominical. Na Bíblia não tem. O decreto o selo é o Espírito Santo. Você vai encontrar isso lá no tal livro, tal versículo. Falei para ela, nem toquei no sábado, né, Lu? Foi só a relação do decreto dominical que não é bíblico, que isso veio de Ellen White. E fora, eu falei alguns outros pontos, né? Falei alguns outros pontos, aí eu falei para ela, falei, olha, eu não quero te influenciar, você vai pegar a sua Bíblia, você vai ler o livro de Gálatas, Colossenses, Efésios, Hebreus, acho que eu falei também, Romanos, enfim, eu falei para ela, falei, Lu, lê lê a Bíblia, principalmente esses livros, e aí Deus vai te revelar. Eu não quero influenciar em nada. E foi isso que fez, né, Lu? Eu só dei ali uma pincelada do que era para ela também não ficar perdida, para ela entender os contrapontos, né, das doutrinas, os contrapontos do que é bíblico e do que não é, e joguei na mão dela. Falei, Lu, é esses livros que você tem que ler, e aí daí por diante você tira suas conclusões, né? E aí foi isso que você fez, né, Lu? Foi, amiga. Aí o que aconteceu? Bianca me passou também um vídeo, inclusive de um pastor adventista. E ela falou: olha, você pode ouvir se toda a igreja praticasse isso que ele está falando, tirando um ponto ou outro, a gente estaria de acordo, né? Sim. E eu vi, mas eu assisti a pregação de noite, isso já era tarde da noite, né? E eu falei, meu Deus, o que será que é? E eu comecei a já procurar algumas informações, né? Quando foi já de manhãzinha, era por volta perto das 6 da manhã do sábado, eu levantei, então eu peguei a minha Bíblia, peguei outra Bíblia, fui pegando várias Bíblias, eu falei, eu vou começar a ler. E orei, falei, Senhor, quero que o Senhor me mostre, porque se eu tiver errado, eu falei, eu não quero que seja usada pelo inimigo, porque a gente tem muito isso, de tudo que diz ao contrário que a gente acredita, a gente achar que é coisa do inimigo, nos influenciando. Então, eu estava com muito medo disso, né? Então, eu falei, Senhor, então que o Senhor mantenha o inimigo fora, que o Senhor me mostre, né? Quando eu comecei a ler por Gálatas, eu comecei a ter um choque de realidade tão grande, coisas que eu já tinha lido antes, mas que agora, assim, eu falava, não, não é possível, parece que eu nunca vi isso. E comecei a ler, a ler, a ler. Eu sei que, assim, era já quase perto das 9 horas da manhã, assim, todo mundo já tomando café para ir para a igreja, e eu ali ainda com todas as Bíblias, e aí eu chamei a minha família. Daí eu falei assim para eles: olha, é o seguinte, hoje a gente não vai para a igreja. Ontem eu perguntei para a Bianca, eu sei que vocês estavam tristes. Eu perguntei para a Bianca o que era o motivo. Ela falou algumas coisas. Eu falei, porém, eu quero que vocês leiam junto comigo o que eu li. E se eu estiver sendo usada pelo inimigo, vocês não vão estar. Então, vocês nem sabem direito do que eu estou falando. Mas aí, de acordo com o que a gente vive, vocês vão ler.
e a gente vai conversar. E foi isso que a gente fez. A gente sentou, a gente abriu a Bíblia, todo mundo, meu filho, minha filha, meu marido, e todo mundo, toda vez que a gente abria e lia, a gente falava, não, não é possível. Porque a gente tá. Como a gente não viu isso? E foi. Ali foi a manhã toda, já até perto do meio-dia. E a gente estava ali buscando entender. Voltei, fui almoçar na casa dos meus sogros, voltei para casa, continuei lendo. E aí, cada vez que eu lia, parecia que realmente é como umas escamas que vai caindo do seu olho ali. Chegou no. Aí virei o final de semana, né? Todo final de semana procurando informações, lendo. Aí, assim, alguma coisa eu perguntava para a Bi, isso aqui. Aí ela falava alguma coisa, mas se eu falar que ela realmente teve influência, não foi. Ela me passou o que ela descobriu. E o próprio Espírito Santo realmente foi revelando. E Amém. aí, o único dia que a gente teve para conversar foi no domingo à noite, né, amiga? Nós Sim. conversamos, fui na casa dela, expus algumas dúvidas, ela falou que ela sabe, ela falou, amiga, também estou estudando ainda, né? A gente está buscando mais informações, e aquilo para a gente, assim, eu fiquei muito surpresa, né, com tudo que eu estava descobrindo ali. Que sem querer, sem a gente acreditar em Ellen White, era o que a gente vivia. Isso que foi o ponto-chave para mim, assim, né? Então, a questão do decreto dominical, eu vivi, assim, quando eu me batizei, eu tinha muito medo disso, eu tinha medo, então eu precisava me batizar por causa disso, eu tinha medo dessa perseguição, e vendo as pregações que é relacionada a isso, né? Você tá preparado para quando isso acontecer? E eu falava, não, eu quero morrer antes, porque eu não vou estar preparada, né? Então, eu morria de medo, né, disso. E então foram. Aí, quando eu percebi que aquilo também envolvia a minha vida, envolveu a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida do meu marido, então todo mundo assim envolvendo, né? E porque a gente, durante todo esse tempo, meus filhos foram criados assim, né? Criados na base dessa doutrina. É, toda a minha vida era voltada a isso, né? Então, no domingo, a gente tirou mais dúvidas. Quando foi na segunda-feira, do domingo para segunda, eu tive 3 sonhos, né? E assim, eu nunca fui muito de acreditar essas coisas de sonhos, né? Sei lá, é coisa de cada um, né? Mas aí eu orei, eu falei, voltei da casa da Bia muito angustiada com o que eu ia fazer com tanta informação, como que eu ia viver aquilo, os meus filhos, mãe, olha isso, como que a gente vai fazer agora, aquele monte de questionamento, e eu sempre falei para eles que a gente ia sempre seguir o que era correto, o que era certo. E agora eles estavam assim, que não acreditavam mais, que não acredita que aquilo tudo a gente viveu, né? E aí eu fui dormir, eu pedi para que Jesus, falei, Jesus, fala comigo, se eu estiver ainda errada, que se realmente não for isso, que o Senhor me tira tudo isso do meu coração, essas incertezas, que o Senhor fale comigo, de alguma forma que eu vou entender. Porque eu falei para ele que às vezes eu não sou muito inteligente, talvez, para entender tantos sinais. Eu falei, mas fala comigo literalmente, né? E eu pedi para que ele falasse, fui bem ousada, assim. E aí fui dormir e eu acordei e eu tive que logo contar para o meu marido. Eu tive 3 sonhos em sequências, né? Talvez vocês que estejam ouvindo a gente pode achar, nossa, elas estão falando alguma coisa. Eu estou falando aquilo que eu vivi, né? Aquilo que Jesus falou comigo realmente, assim, né? Então, e assim, coisas desses sonhos, só a família da Bia e a minha que sabe, né? Agora vocês vão saber, porque eu nem contei para ninguém isso, né? Então, sobre esse sonho, eu sonhei que os 3 sonhos eram voltados, literalmente, para aquilo que eu estava perguntando na hora, né? O primeiro sonho falava que era sobre água, né? E assim, era muita água assim, e meu marido pedia para me lavar a cabeça dele, e eu jogava aquela água limpinha, branca na cabeça dele, e água muito gelada. E aí ele falava assim para mim: "Não, amor, tá bom". Eu falava: "Não, precisamos jogar mais". E assim que esse entendimento do primeiro sonho era que ali meu marido teve que ele queria saber, né? E assim, essa água era a palavra de Deus, né? Era ali, a gente estava buscando e aquilo estava vindo em enxurradas para a gente, né? O segundo sonho era com um casamento.
Eu sonhei que, tipo, que eu estava ajudando uma noiva a preparar o casamento dela, e ali tinha uma cesta, um tacho ali, com vários docinhos. Era em formato de pergaminho, esses docinhos. Era todo enroladinho de tule branco, tinha um lacinho. Só que quando a noiva abriu, aquilo tinha um monte de docinhos que ainda ele não estavam todos decorados, embrulhados. E aí estavam por fora ali na capa dele, tava, mas dentro tinha alguns, outros não. E aí ela falou assim para mim: não, eu preciso falar com a mulher que fez os doces, porque isso aqui tá errado, não posso entregar assim para os convidados. Eu falei: não, eu falei, a pessoa vai comer nem vai perceber. Depois ela falou: não, mas tá errado, eu paguei por todos os doces embrulhados. E aí no mesmo sonho tinha uma fita. Ela falou: olha essa fita. E era uma fita azul grande, um rolo bem grosso, assim, que ela ia usar também esse, esse, essa fita, né? E ela falou: olha o que ela fez, tá tudo manchado, tinha manchas, tinha amassados. E aí eu falei: não, olha, você vai ver, a gente vai enrolar isso, você vai ver, pro lado de fora ninguém vai perceber. Ela falou: mas eu sei que tá, você precisa trocar isso, né? Quando eu entendi que aquele monte de doce era aquilo que a gente via, né? Que às vezes tem alguma verdade, mas estava tudo misturado ali. Não estava toda a verdade ali, né? Dentro desses doces, né? E essa fita azul era eu. Essa fita azul era porque eu sempre, com todas as minhas falhas, eu queria deixar tudo perfeito. E eu nunca que eu ia conseguir. Eu precisava trocar a fita. Eu não iria conseguir, né? Depois disso, eu tive um terceiro sonho. Eu estava com uma mãe e ela estava com um bebê. E o bebê dela tinha sido. Sumiu o bebê dela. E ela foi. Na verdade, ele foi sequestrado. E aí ela falou: por favor, me ajude a achar meu bebê. E eu falei assim: mas aonde que tá seu bebê? Ela falou: não, ele tá nessa casa, eu sei que ele tá aqui, mas eu chego aqui, eles falam que o bebê não está aqui. E aí eu falei: vamos lá, vou com você. A gente chegou, tinha três, acho que era dois ou três homens na frente. Eu falei: olha, a gente veio buscar o filho dela, ela sabe que tá aqui. Aí ele falou assim: não, mas o filho dela não tá aqui. Uma vez eu escutei um choro, mas o filho dela não tá aqui, não. Eu falei: não, ele tá aqui. Ele falou assim: vamos entrar para vocês verem. E no sonho, a gente dá a resposta, né? No sonho era assim, que eles iriam falar que o bebê não estava, que não era para mim acreditar, que o bebê, eles iam falar que o bebê estava na primeira porta, só que o bebê não estava na primeira porta, ele estava na segunda porta. E eu entrei com essa mãe. E quando abriram a primeira porta, eles estavam enrolando aquele papel que fica em cima da maca, e eu vi que tinha vestígio de sangue. Nisso que a mãe entrou na primeira porta, eu entrei na segunda. E aí, quando eu abri assim a porta, tinha um bebê. E ele estava todo coberto, sabe? Parecia água assim, quando fica na barriga, mas ele estava coberto ali. Ele estava com o narizinho já com todo roxo, com aquele algodão, né? E eu falei: olha o bebê aqui. Peguei ele, era um bebê bem gordinho já. E tirei ele de lá, e aí a mãe, saímos correndo de lá, desse lugar, e aí a gente foi pegar uma cobertinha para ele, e a mãe falou assim, peguei uma coberta meio suja, meio molhadinha, assim, ela falou: não, vamos pegar a melhor. A gente pegou uma cobertinha e saiu, uma cobertinha bem azul, quentinha, assim, e saímos com o bebê. Então, quando às vezes a gente se afastava, o bebê ele melhorava, ele já ia voltando a chorar, ele já estava sem, a cor dele estava voltando, né? E aí o que eu aprendi que era, que eu entendi no sonho, que isso também era a palavra de Deus, né? Ali então era aquele resgate desse filho, da verdade, da palavra de Deus ali. E quando eu acordei, eu já acordei meu marido, falei: preciso contar para você o que eu sonhei. Já acordei ele de madrugada ali, e eu conversei com ele, contei, e depois, durante a manhã, eu fui falando com Jesus. E quando eu me dei conta, eu já estava assim, muito. Falei: Senhor, eu não vou conseguir mais. Eu falei: agora eu preciso que o Senhor me indique o caminho. E naquele momento eu me entreguei completamente ali em oração para Jesus. Eu falei assim: não, Senhor, o que o Senhor achar melhor para mim, eu vou fazer, porque eu sempre disse que eu ia seguir o Senhor, né? E aí foi assim, aí eu me entreguei completamente, não olhei para trás.
e comecei a seguir, então, né? Aí foi o momento de eu informar minha família, informar também meus queridos irmãos que eu não iria mais fazer parte da igreja, né? Então, foi ali que começou a nossa caminhada, né, amiga? Isso. E aí eu lembro quando a Lu de manhã mandou o áudio para mim, né, amiga, tive assim um sonho assado, assim, assim. Eu falei, Lu, eu também sonhei. E logo que eu saí, né, da igreja, quando a gente sai, a gente fica com muitas dúvidas, principalmente eu, que estava sozinha, né, era só eu, né, então não tinha ninguém para compartilhar, para, tipo, falar, não, é isso, né. E aí eu falei para o Senhor, né, também, as minhas questões eram assim, meu Deus, será que o inimigo está tentando me tirar da igreja verdadeira? Será que é o inimigo que está tentando me enganar e me fazer afastar daquilo que é verdade, né? Mas quanto mais eu buscava na palavra de Deus, mais eu tinha certeza de que a verdade é a única, está aqui, somente na palavra de Deus, né? E eu também tive o sonho. Quando a Lu me contou o sonho dela, eu falei, amiga, eu também tive sonho com casamento, com noiva, e eu também tive sonho com bebê, né? Eram sonhos diferentes, porém, no fundo, tinha o mesmo significado, assim, né? O mesmo sentido, né? E aí ela falou, não acredito, né? Então, assim, a gente viveu algo especial muito parecido, né? Da mesma forma que ela também se desligou muito rapidamente, eu também me desliguei muito rapidamente na igreja. Não acontece isso com todos, cada um tem o seu processo, cada um tem as suas decisões, cada um tem as suas motivações. Então, assim, não é algo que aconteceu comigo, aconteceu com ela e vai acontecer com outras. Não, cada um tem, né, o seu tempo, né, Lu? Então, mas e comigo e com ela foi assim, foi muito radical, né? Nós somos muito radicais, assim, né? E eu me lembro, Lu, que a primeira pergunta que eu fiz antes de começar a falar para você sobre as coisas que eu descobri, você lembra qual foi a pergunta que eu te fiz? Qual foi? Perguntou assim: você tem certeza da sua salvação? E aí eu disse assim, amiga, às vezes eu tenho, às vezes eu acordo me sentindo salva, e às vezes se eu cometo alguma coisa que, sei lá, não muito legal durante o dia, já me sinto perdida à noite. Então, muita certeza eu não tenho. Falei assim para você, acho. Foi isso mesmo, né? E aí, então, e para todo mundo que eu tive a oportunidade de conversar, essa era a minha primeira pergunta. Porque quando a pessoa ela fala, não tenho certeza da minha salvação, é porque ela não entendeu o evangelho de Cristo. É porque ela não compreendeu a verdade que Cristo nos traz. Então, quando ela me falou isso, aí eu desencadeei a falar em relação que somos salvos pela graça, né, tal. E isso trazer a certeza da nossa salvação é isso que muda completamente o nosso olhar para o Evangelho, né, Lu? Infelizmente, eu acredito que hoje, né, você pode entrar numa igreja adventista e perguntar para qualquer pessoa, ela nunca vai ter certeza da sua salvação. Ela entende que ela é salva pela graça. Ela entende isso. Não, a gente falava, né, Lu? Não, eu sou salva pela graça. Eu faço as obras porque eu amo a Cristo. Só que Exatamente. no fundo, qual que é o problema disso? No fundo, o problema é que as nossas obras lá no final serão julgadas. Então, tipo assim, eu sou salva pela graça, eu pratico obras porque eu amo a Cristo, mas lá no final, Jesus está no céu julgando os meus pecados, e lá no céu ele vai avaliar as minhas obras para ver se eu estou salvo ou não. Então, é isso que distorce o entendimento da graça. Então, a gente entende que é salvo pela graça, faz obras por amor, mas nós estamos sendo julgados, nós estamos sendo avaliados, e as nossas obras serão avaliadas. Só Sim. que é aí que é o entendimento errado do versículo, que está lá em Coríntios 5, onde as obras dos salvos apenas serão avaliadas para receber o galardão, e não para avaliar se a pessoa vai ter a salvação ou não, porque a salvação realmente está em Cristo. A salvação é Cristo. Então, se eu creio, eu estou salva. Não é uma É, condição. exato, eu acho que essa é o ponto.
A gente entendia sim que era salvo realmente, né, pela graça, mas a gente não entendia a totalidade disso, porque tá, tô aqui a graça e tô aqui os mandamentos. E aí a chave de virada foi também é isso, porque você entender que as obras não é só eu imaginava as obras, só as obras aquilo que eu fazia de bom, do trabalho para a igreja, daquilo que eu me disponibilizava em fazer para os outros. Eu não pensava que as obras também é aquilo que eu fazia para Deus, entende? Então, aquilo que eu guardava o sábado, aqui, depois, quando você vai lendo que as obras também era isso, eu falei, meu Deus, então assim, como é que é isso? Eu conversando com a Bia, eu falava, mas assim, eu não preciso fazer nada? Não, não precisa. Mas não, tá alguma coisa errada, porque a gente sempre foi criado assim para recompensa, meritocracia mesmo, né? Então você faz, você ganha, se você não faz, você não ganha. Então aquilo que é agora você descobre uma graça literalmente de graça, né? Você fala, mas eu não preciso fazer nada? Não, não. Se eu não guardar o sábado, eu posso ser salva? Sim, você já está salva, né? Então, quando a gente passa a entender, eu digo porque o sábado para mim sempre foi um dia especial. Não que hoje não seja mais, eu não guardo o sábado como eu guardava, mas sim é um dia que a gente come junto, a gente tem o nosso momento. Mas não é mais aquele lá, nossa, se eu não fizer desse jeito, o meu sábado não foi guardado corretamente. Então tinha muita culpa, assim. Às vezes chegava o final do sábado, você se sentia culpado, porque você não fez nenhum trabalho. Você não foi falar de Jesus para ninguém, você não foi fazer uma visita, você não foi ali ter para alguém algo. Então aquilo realmente passava a ser uma cobrança, né? Que a gente automaticamente tinha ali com as pessoas, né? Não sei se você consegue me entender. Sim, e aí chegava assim, não, mas sábado que vem eu vou fazer direito. Não é, Lu? Não, mas sábado que vem eu não vou fazer aquilo que eu fiz e vou fazer uma visita no hospital, vou fazer uma visita para alguém. E aí o sábado chegava, a gente não fazia de novo, e aí vinha novamente aquela culpa, aquela sensação de mais um sábado e eu não cumpri do jeito que tem que ser. É. Né? Então, e aí, assim, aquela cobrança toda que a gente cobra, não é os irmãos cobrando, é nós mesmos, porque a gente aprendeu que tinha que ser assim. Então, essa cobrança automaticamente. E assim, a gente vê que não por culpa, né? Então, mas assim, as pregações também eram voltadas para isso, né? Tipo, para você se autopoliciar, se você se auto, você precisa fazer isso. Será que você vai estar preparada quando Jesus voltar, né? E eu falava, meu Deus do céu, nunca eu vou estar, porque hoje eu erro, às vezes meu pensamento, né? A gente se conhece, né? A gente sabe quanto que a gente é pecador, né? Quanto a gente precisa de Jesus, mas nesse momento a gente não pensa nisso, a gente pensa no quê? Que, nossa, eu preciso melhorar nisso, preciso fazer isso com as suas próprias forças, né? Você precisa se autopoliciar, melhorar para conquistar isso, né? Conquistar a sua salvação, né? Isso, exatamente. E aí, né, para trazer aqui um resumo do Evangelho, a salvação é você crer em Cristo, crer em Jesus, que ele veio, que ele morreu pelos seus pecados, que os seus pecados estão todos perdoados na cruz. E você crê que ele foi ao céu, que ele vai voltar a nos buscar. Se você crê nisso, você está salvo. Agora, daí que nem a Luana falou, então não preciso fazer nada. Para a sua salvação, nada, nada, porque isso é mérito de Cristo. Se eu tentar fazer algo para me salvar, tipo, vou dar uma ajudinha aqui para Deus, né? Vou garantir a minha salvação fazendo boas obras. É a mesma coisa de você olhar para a cruz e falar assim: olha, Senhor, o Senhor não fez o suficiente aí, então eu vou dar a minha parte de contribuição, né? E aí, então, aí tá, então não precisa fazer nada? Não, porém, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, eles precisam frutificar. Frutificar, porque o que Cristo fala? Amar é o próximo. Então, se eu amo, eu vou frutificar, né? Lembra lá dos frutos do Espírito? Amar, cuidar, né? Ser fiel, né?
e outros frutos ali. Então, nós que estamos salvos, a gente precisa ser alguém que alguém olhe e fala, não, esse está em Cristo, né? Então, a gente tem que ter as boas obras, mas para conseguir refletir Jesus, e E não para salvação. o que às vezes as pessoas acabam achando que agora elas estão vivendo da graça, né? Elas não estão fazendo nada, assim, né? Teoricamente, viveu ali. Mas, assim, não entende como que a gente, conhecendo a Cristo, você vai ficar do mesmo jeito. Não tem como. Não tem. E parece, né, Lu, que agora a nossa ânsia em fazer pelo outro, em mostrar Jesus para o outro, em levar o evangelho, é muito maior. Porque é diferente esse prazer que você tem em mostrar a Bíblia, em fazer algo por alguém, porque você está fazendo aquilo realmente por amor. Você está fazendo aquilo realmente porque você se preocupa com o próximo. É o que Jesus faria. E não com aquele peso de, ó, eu estou fazendo. Então, ó, É, já fiz o de hoje. e assim, a nossa preocupação enquanto estávamos em igreja era tipo assim, é o número, né? A gente, nossa, minha igreja precisa crescer, nossa, tem muito poucas pessoas e eu preciso, né, ter mais pessoas aqui. E com isso, a gente vai naquela ânsia ali, né, de mostrar isso. Mas aí agora você fala assim, independente de igreja. Você quer mostrar a verdade, independente se a pessoa está na católica, se ela está na assembleia e tudo mais, independente, você quer mostrar aquilo, você quer compartilhar as alegrias, porque é isso que Cristo fez, né? E hoje a gente lê a Bíblia, não que eu não lia, mas eu não entendia completamente. Parece que você lia, mas para cumprir, olha, eu preciso ler, porque, nossa, Jesus no final dos tempos ele vai colocar na nossa mente aquilo que a gente estudou. Se eu não estudei nada. Então, eu ficava pensando nisso, né? Agora você lê, você tem prazer, assim, em ler, entender. Parece que como a gente estava falando hoje, né? Cada versículo ali soa diferente, cada versículo ali parece ser realmente precioso, né? E o mais interessante é que, assim, o que eu estudo aqui, a Bia ali na casa dela, e uma outra amiga nossa estude, ela tem a mesma interpretação do texto sem ter um pastor explicando, né? Eu acho que o que aconteceu muito comigo era a gente terceirizar o nosso conhecimento, né? Através das pregações, através do estudo da lição, através de coisas prontas, e a gente não buscar de verdade a Bíblia, né? Sempre com um guia ali junto, né? A gente acha que peca muito nisso e não priorizar isso, né? Então, eu acho que essa parte foi o que hoje eu não quero terceirizar mais para ninguém, o meu conhecimento, né? Eu quero eu mesmo buscar, eu mesmo entender isso, né? A palavra de Deus. E como a Bi estava dizendo, hoje a gente dá realmente a cara a tapa para mostrar para as pessoas, né? Para que não para que elas se revoltem alguma coisa, não, para que elas também tenham essa leveza de vida, que viver com Cristo não é um fardo, é pelo contrário, é uma alegria. Cristo quer que a gente viva plenamente em abundância, né? E Ele quer que a gente viva aqui bem também, né? Não se cobrando tanto, porque Ele já levou isso, né? Ele já carregou isso para nós, né? Ele já fez tudo que tinha que ter feito, né? E agora a gente é viver e mostrar às pessoas, né, um amor de verdade que só Jesus tem. Exato. E a gente lia a Bíblia, né, Lu? É assim, você lia tipo um capítulo por dia para cumprir. Eu li a Bíblia, eu fiz. Mas você terminava de ler, você não tinha, você não conseguia assimilar nada daquilo. Não, aquilo não fazia nenhuma mudança. Aquilo não soava. Porque é meio que você lia porque você falava assim, eu já sei, só vou ler. Exato. Exato. E como adventista, a gente tem muito esse pensamento. Bom, já conheço a verdade, já tenho a verdade, estou na igreja verdadeira, eu guardo o sábado, que faz parte dos 10 mandamentos, vou esperar o decreto dominical, então, tipo, eu não preciso saber de muito mais além disso, né? Infelizmente, a gente tinha, eu pelo menos tinha isso, né? Então, eu sei, estou na verdade, e tá, o que eu ler ali
tipo, é só para ler, não vai acrescentar nada porque eu já sei tudo, né? Sim, A gente acaba tendo essa arrogância, vamos dizer sim. assim. E o mais lindo, Lu, que nem eu, Calu, a gente é fã, né? Tipo assim, né? De um pastor, né? Que ele tem um canal no YouTube e chama Casa da Rocha. Ele se chama Zé Bruno, né? Então ele fala sobre a nova criatura, né? Sobre a transformação de vida que o Evangelho faz, né? E ali ele fala que quando a gente lê a Bíblia, a gente destrói a religião. Não é isso? Então, Lu, a gente entende que a religião ela traz ritos e regras para a gente seguir. E quando nós estamos em Cristo, é o Espírito Santo que nos faz entender aquilo que é saudável ou não para a nossa vida. Não é isso? Então, e a gente vê, Bi, que assim, a gente sempre era muito voltado. Ai, será que eu posso fazer isso no sábado? Ou, nossa, se eu fizer isso, quantas coisas, né, a gente fica dependendo de pessoas para falar para a gente o que é certo e o que é errado. E ele Exato. justamente fala isso, que a religião ela acaba com a vida cristã. Porque ele diz que a religiosidade, o que foi que levou Cristo a morrer? Foi a religião, né? Então foi a própria religião que condenou ele como sendo blasfemador. Esse foi o Exato. Jesus, por isso ele morreu. Então, como eles condenaram o próprio Deus para viver um misto de religiosidade, né? Então, e quando eu estava nesse lugar, eu me colocava também melhor que os outros, né? A gente tinha essa arrogância, sim. Então, você via, às vezes, pessoas de outra igreja falando, nossa, pessoa tão boa, mas, nossa, ela não tem a mesma fé que nossa, gente, que dó, assim, a pessoa capaz de se perder, como que vai ser? E quando a pessoa morria, então, você não sabia se a pessoa estava salva? Não, nós acreditamos que por ela ter sido uma pessoa, acreditamos que talvez ela tenha sido salva. Então, aquela situação que vinha, você não sabia mais, assim, nossa, meu Deus, né? Por que isso? E aquela pessoa não consegue ver aquilo que a gente mostra dentro da Bíblia, né? Tem um sobrinho meu que eu sou apaixonada pelas coisas dele, né? Ele sempre muito fervoroso. Teve um dia que ele veio me convidar um pouco antes, né? Foi a minha primeira transgressão do sábado. Foi quando eu fui madrinha de casamento dele. Mas eu falei, ai, Senhor, vai ser um culto. Eu não vou pagar para ninguém me arrumar. Eu mesmo vou me arrumar e assim eu vou ser madrinha dele, porque ele falou, ai, tia, queria tanto que você fosse do meu casamento, mas vai ser no sábado. E eu falei, não, filha, tia vai. Eu falei, né, porque seu casamento, né? E ele veio trazer o convite em casa. E ele falava de Jesus numa emoção. Tia, porque Deus é tão bom. Olha, às vezes eu abro uma live, as pessoas fazem oração, e assim a gente vê como que Deus. E eu falava assim, ele saiu daqui, e eu falava pro meu marido, amor, você percebeu? Eu falei, eu queria. Como que ele fala tão assim, não tendo a verdade? E ele fala desse jeito de Jesus e eu não estou falando. Então, antes desse processo acontecer com a Bianca, Jesus já havia me preparando. Por quê? Eu me questionava muito a questão da fé, que eu não realmente eu via aquilo tão bonito, tão forte, e eu não tinha. Então, eu ia, às vezes, quando eu tinha as crises de ansiedade, que às vezes eu não ia para a igreja, eu falava, Senhor do céu, o que está acontecendo comigo? Porque eu não tenho esse fervor. Eu escutava várias vezes a mesma pregação que um dia fez sentido para mim, para ver se aquilo voltava a ter vida em mim, né? Então, a gente vai vendo que realmente a religião, se você vive para a religião, até postei isso no meu Instagram, né? Tipo, se você se tirasse a sua religião, o que seria de você? Né? Então, às vezes as pessoas acham que a religião tiraria a própria, tiraria a essência dela, e eu vou falar isso que eu também pensava, eu comentei com a Bi também, quando a gente sempre está conversando, né? Eu falei, eu imaginei que quando eu não tivesse mais a religião, eu falei, nossa, às vezes eu falei, mas se eu sair, o que vai ser de mim? O que vai ser dos meus filhos? Porque assim, eles gostam da Luana que é a adventista, porque eu tinha muito orgulho de falar que eu era adventista do sétimo dia. Eu enchi a boca para falar, não ser cristã, não, eu sou adventista do sétimo dia. Então, assim, eu achava que tanto meu marido quanto os meus filhos gostavam da pessoa Luana adventista.
Aí, quando o meu castelo desmoronou, porque você constrói seu castelinho e você vive lá no alto da torre, porque você está olhando e julgando todo mundo. E aquilo, quando você desmorona esse castelo, você fala, Senhor, né? Assim, você olha para você, você fala, Senhor, quem eu sou? Só o Senhor mesmo que tem que ter misericórdia de mim. Você olha, vê quanto que realmente você precisa do Senhor na sua vida, né? Porque você procura, que nem o Zé Bruno fala, ele fala assim, quando a pessoa começa a ver e a olhar, você fala assim, mas cadê Jesus daqui? Não tem Jesus, né? Só tinha religião. Exato, Lu, não tem Jesus, né? E os adventistas dizem ser cristãos. Mas hoje, estando de fora, eu consigo enxergar assim: cristão é aquele que segue Cristo. Nós, adventistas, para ser adventista, a gente precisa estar dentro de uma caixinha, que é a Sim. religião, né? Então, assim, a gente tem que se condicionar a perder até algumas coisas de decisões que nós mesmos fazemos, né? Que nem aqui eu quero trazer exemplo assim, que nem da joia, né? Então, para eu ser adventista, eu não posso usar joia, né? Hoje a gente sabe que tem muitos lugares que já liberaram, né? Para fora do Brasil já é liberado, mas a gente vive no interior, então aqui é tudo um pouco mais rígido, segue mais a tradição, né? E aí você vai perdendo a sua identidade de pessoa, de não poder mais fazer as suas escolhas, se eu quero ou não. Tudo começa a ser condicionado à salvação, querendo ou não, meio de forma velada, mas te condiciona a ser adventista e não ser cristão, É, né? bem da cor de esmalte, né? Sim, exato. A Bi me conhece mesmo dentro da igreja, assim, eu usava cores de esmalte escura, né? Mas Então, tempo bem para cá, né, Lô? isso, há uns 3, 4 anos eu tenho usado uma cor mais escura. Antes também, jamais, tinha vontade, mas não vou passar, imagina, né? Então, uns 3, 4, acho que até uns um pouco mais, acho que já uns 5 anos por aí que eu consigo usar uma cor mais escura, né? Então, mas aí é aquilo que eu falava, né? Às vezes algumas irmãs comentavam, ai, mas nossa, eu queria passar e tal. Aí eu falava assim: olha, você tem que aguentar os olhares. Se você aguentar os olhares, né? A questão da maquiagem. E aí, quando eu passei a cor do esmalte, eu vi que aquilo não mudou quem eu era, né? Então, assim, Exato. sempre gostei de maquiagem, a Bi me conhece. Então, passava uma cor, minha filha também, e assim, alguém vinha falar alguma coisa para ela, eu falava, filha, não se importa, né? Tipo, não mudou quem você é. Então, aquilo foi, né, meio que instintivamente, você vai lutando por você mesmo, né? Você vai Sim. lutando para sobreviver ali, né? Então, e aí, com o tempo, os irmãos já começaram a me aceitar assim também. Mas também já sofri preconceito, sim. Lógico que a gente sofre, né? Mas eu não culpo eles, porque eu fazia isso, talvez. Uhum. Entende? Eu também já, como eu falei, a gente constrói o castelo e vive no alto da torre. E nessa torre, então, você está acima. Então, eu já fiz isso também. Eu sempre me perguntava, voltando à questão das joias, toda vez que alguém saía da igreja, era o que a primeira coisa que a pessoa usava, as mulheres, né? Era o brinco, era a Uhum. joia. E aí eu até falei, nossa, né? O que acontece que a pessoa já usa, né? E comigo aconteceu a mesma coisa, e eu fui perguntando para Jesus por quê. E assim, o que eu entendo, posso estar logicamente errada, mas era que você está se retomando a sua liberdade, aquela que Cristo te deu, porque ele fala que nós somos libertos, né? Porque quando a gente está vivendo uma vida de escravidão, você não consegue ver isso. Né? Então, quando você é liberto, você se retoma. A primeira coisa para dizer assim, olha, eu tô aqui, eu existo, né? É como se você mostrasse para as outras pessoas, olha, eu tô aqui, eu tô voltando, eu tô com Jesus, mas eu tô aqui, né? Eu Sim. existo, uma pessoa, não sou um número, né? E agora eu posso tomar as minhas decisões, né, Lu?
E a gente tendo Cristo não vão ser decisões que vai denegrir a nossa imagem, né? Porque tipo um brinco, uma corrente não degrine a imagem como cristã, né? Então, tipo, isso para mim não vai tipo transformar meu caráter para um caráter ruim, mal, mas é um acessório, né? E a gente sabe que na Bíblia fala sobre a modéstia, né? Então, assim, mas você usar um brinco, uma corrente, isso não vai te tornar alguém libertino, né? Então, assim, Você a modéstia, que talvez a Bíblia, que no caso possa ter escrito, talvez sim seja de roupa, mas assim, às vezes eu pago tão caro numa roupa, às vezes poderia ter ajudado alguém exato. em dificuldade, mas não, eu tô lá com aquela roupa de marca, aquela coisa mais cara. Será que isso é modéstia também? Então, é tantas vertentes ali que pode entrar. Eu não estou querendo criar ali nenhuma brecha, né? Nem para defender aquilo que a gente hoje acredita. Isso é de cada um, isso não vai vogar a minha salvação. Mas é para entender que às vezes é muito mais abrangente esse assunto do que simplesmente não usar os seus adornos, né? E aquela coisa, né, Lu? Quando uma pessoa fala o que eu posso e o que eu não posso fazer, é uma coisa. Mas se há algo em mim que o espírito, que se a minha. Se eu dependo de alguém para falar, Bianca, isso pode, isso não pode, é porque a minha comunhão com Cristo está muito distante. Porque se eu tenho comunhão diária, busca diária, dependo somente da palavra de Deus para me instruir, o Espírito Santo vai me incomodar, falar, olha, eu vou passar esmalte escuro, fala, nossa, não gostei. Aí eu vou começar a me incomodar, porque o Espírito Santo está me incomodando a isso, a Sim. deixar esse hábito, esse vício, sei lá o que for, entendeu? Mas é o Espírito, é a minha comunhão com Ele que vai fazer Ele falar comigo, não é uma terceira pessoa que vai falar para mim. E aí, Lu, a nossa mente ela vai ficando tão cauterizada ali, ela vai ficando tão pequena e a gente fica dependente somente daquilo que a gente aprende, né? Parece que a gente não consegue sair daquela bolha, né? E quem sai, quem estoura a bolha é mal visto, tipo assim, revolta, uma pessoa revoltada, uma pessoa. Tem uma outra palavra que agora eu esqueci lá, desviado, apóstata, né? E aí, olha só para você ver a mente da pessoa, né? Hoje eu vi um comentário de uma família adventista e um dos membros lá da família estava de brinco, mas é uma família adventista onde os pais são, de certa forma, bem conhecidos. E tinha uma pergunta lá, né? Tipo assim, adventista pode usar brinco? Porque um desses membros estava de brinco. E uma das pessoas respondeu assim, ó: o povo de Deus precisa urgentemente parar de querer apontar algo sem saber se a outra pessoa está firme na fé ou não. Ela condicionou a pessoa estar de brinco se ela está firme na fé ou não. Então, tipo assim, eu tô de brinco, então a minha fé tá lá embaixo. Ou eu tô sem brinco, então a minha fé tá lá em cima. Então ela condicionou a fé da pessoa em estar de brinco ou não. Então eu fico pensando, falo, meu Deus, olha que loucura, Lu, que a religião faz na nossa mente. Né? E A a gente religião, gente, a religião tóxica, a religião que faz a gente ficar ali naquela lei, pode, não pode, né? Exatamente. Como que a gente depende, às vezes, da aprovação do outro, né? A gente acaba dependendo do que o outro fala para ver se eu posso realizar ou não. E aquilo que a maioria considera não, então eu não posso fazer, né? Mas escondido, talvez eu faça, né? Porque ninguém tá vendo. Exato. Então, a maioria, ou aquela questão, vou fazer só um pouquinho para não pecar tanto, né? Exato. Então, a gente tenta fazer dessa forma. E quantas vezes a gente fazia esse papel de juiz, né? Então, a gente mesmo fazia esse papel de julgar o outro, de achar que o outro, por ter feito tal coisa, ele não estava tão apto. A gente pode falar, né, as situações que a gente realmente já viveu e a gente fazia sim esse papel também, né? Sim, com certeza, Lu, fazia, né?
Só pelo fato da guarda do sábado, eu acho que tem um peso muito grande na vida do adventismo, né? A gente já julgava as outras pessoas, né? Então, assim, então o sábado ele traz um peso muito grande no nosso julgamento para com o outro, né? Sim. E outras coisas que nem a gente já comentou aqui, né? Mas você entender, sabe? Você entender o papel que a lei teve, você entender o que Cristo veio fazer, que ele veio cumprir a lei de forma perfeita em nosso lugar. E hoje, que nem a Lu falou, que a gente tem liberdade de escolha. E claro que essa liberdade, ela tem um limite, não é fazer o que eu quiser, mas é eu fazer aquilo que o Espírito Santo me conduz. E se eu tomar uma decisão errada, porque eu ainda vou tomar, porque eu peco, né? A gente vai cair em alguns momentos, mas o Espírito Santo vai me incomodar e eu vou voltar. Não vou fazer mais isso. Ou se der para resolver aquilo que foi de decisão tomada errada, a gente vai voltar. E você entender que tudo aquilo do Velho Testamento era uma sombra de que Cristo viria e faria tudo perfeito no nosso lugar. E você lê exatamente com esse olhar que tudo aquilo que apontava era para Cristo, a partir do momento que você lê, era Cristo ali agora, o Cristo vivo falando, né? Então, assim, é outra visão. E você lê todos os conjuntos de livros ali, Gálatas, como realmente uma carta, não os pedaços perdidos ali. Deus teve uma ordem cronológica para tudo, né? Para tudo Deus teve. Então, tudo teve um tempo. Até hoje mesmo eu li em Romanos que ele fala que a lei deveria durar até Cristo. Então, Cristo veio. Isso quer dizer que vamos sair matando? Não, mas ele abrangeu a lei. Ele teve um maior... Ele ampliou aquilo, né? Tipo assim, olha, se você não vai matar, mas você também... Só de você pensar, você já pecou. Né? Então, para você entender que aquilo realmente é uma coisa muito maior, que às vezes a gente está imitando ali, olha, quantas vezes já não falei mal das pessoas, às vezes alguma pregação outra que eu não gostei, ou às vezes de algum irmão que fez alguma coisa para mim. E aí? Eu estava ainda viva, mas eu estava morta, porque eu achava que aquilo era... Eu não matei, entende? Exato. É uma coisa ali que quando Cristo realmente fala assim, o mandamento mais importante é esse, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então, você se sentir realmente ter essa empatia, que você vê o outro ali, que você queira estar com ele, no olhar, saber que aquilo, nossa, meu Deus, né? O mesmo amor que o Senhor tem por mim, tem por ele também, né? Muda completamente a nossa visão. Exato, Lu. E a questão, né, que nem você falou, né? A gente sai da igreja, as pessoas falam assim, saiu porque agora quer usar joia, saiu porque agora quer fazer o que quiser no sábado, quer transgredir o sábado, saiu e agora, tipo, não vive mais sobre a lei, vai querer matar, roubar, né? Então, assim, é porque é uma falta realmente de entendimento do que é a nova aliança, do que é a nossa vida agora, né? Então, assim, a gente, que nem a gente já comentou, a gente tem uma preocupação muito maior em viver aquilo que agrada o coração de Deus, em refletir Jesus em nossas ações, né? O que Jesus faria, que nem Paulo fala, não sou eu, mas quem vive é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, as minhas boas ações vai ser por amor ao próximo. Então, é isso que eu preciso refletir, né? Só que as pessoas não entendem, né? Ela vem com julgamento errado. Mas, e também aquela questão, né, Lu? As pessoas, muitas ainda, infelizmente, não estão dispostas a ver os dois lados da moeda, que nem você fez. Não, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler, meus filhos vão ler, meu marido vai ler, para ver se o que eu estou entendendo é isso mesmo. E você me ouvir, né? Então, tem pessoas que preferem não ouvir, e é aquele capítulo que fala de 2 Coríntios lá, né? Do véu, né? Exatamente. Assim, às vezes as pessoas não dão oportunidade para você se explicar. Porque assim, você começa a falar, mas tá vendo? É por causa disso. Então, você tá falando por causa do sábado e tudo mais. Então, às vezes as pessoas não querem te ouvir. E a maneira como a gente encontrou de poder deixar isso é a internet hoje, né? Você poder falar para a pessoa, se a pessoa quer te ouvir, vai estar ali passando no feed dela, ela vai ouvir
E é uma ferramenta que a gente trouxe para poder ampliar. É exatamente o que 2 Coríntios 3 fala, né? Que fala assim, sobre o véu de Moisés. Esse véu só foi retirado quando Moisés se voltou. Porque Moisés, ele desceu com um brilho muito grande do monte. Então, as pessoas não podiam olhar para ele. De repente, o brilho ia passando, que ele pensou, vou colocar o véu, né? Colocou o véu porque as pessoas, né, não iam saber que o brilho estava passando. E aí ele só foi retirado quando ele se voltou para Cristo, que daí ele teve essa liberdade em Cristo para retirar, porque ele era pessoa que nem a gente, um homem realmente muito dedicado, mas era falho também, né? Então, ele teve esse momento. E quando você vê que esse mesmo véu está sobre as pessoas que ainda estão na antiga aliança, e o que acontece? É porque só vai ser retirado quando a pessoa realmente se voltar para Jesus e falar: não, eu quero literalmente entender, Senhor, eu quero saber. Aí que ele vai ser retirado. E a gente vê, né, que a gente fala assim, antiga e nova aliança, né, Velho Testamento e Novo Testamento. E o que é a palavra testamento? A gente estava, nos nossos estudos, a gente estava literalmente falando isso. Testamento, ele só tem validade quando? Um testamento. Só quando a pessoa morre, né? E foi isso fez, ele deixou o testamento dele para ser validado assim que ele morresse. Foi o que aconteceu e não foi à toa que os discípulos morreram. Não foi à toa. Se ele pregasse literalmente aquilo que já estava, por que eles iam ser perseguidos? Exato, Lu, exato. Por que eles iam ser mortos? Se estava de acordo com o que eles pregavam. Exato. Se Pedro, Paulo ainda vivesse na lei, debaixo da lei, e pregando mais Cristo, lei mais Cristo, eles estaria tudo bem. Verdade, Lu. Nossa, eu nunca pensei nisso. Porque daí, para que eles iriam morrer? Do jeito Da que foi? forma que morreram. Hoje ali em Romanos, né, Paulo, no final da carta de Romanos, ele estava saudando algumas pessoas ali no capítulo final, acho que é o 17, né? E ele dizia assim, ao casal, ele citava o nome das pessoas, e aí ele disse que e os que estão na casa dela, a igreja que fique na casa dela. Então, assim, as pessoas começaram a sair dos templos, se reunindo onde? Em casas. Os convertidos de Cristo, eles estavam se reunindo, eles saíam realmente do templo. Eles estavam agora se reunindo em casa, né? A igreja de Cristo começou assim também. Exato. E aí, Lu, tem pessoas que às vezes pode falar assim, né? Que nem agora você comentando que a gente está estudando junto, né? Assim, então a gente se reúne, estuda junto em casa, né? Numa casa, e aí as pessoas às vezes podem pensar, né? Falar assim, agora elas querem pegar a Bíblia e fazer, tipo assim, o que elas quiserem. Tipo, agora eu quero viver a Bíblia de acordo com o que eu entendo. De acordo que eu quero pegar o que é benéfico para mim e viver aquilo. Que nem agora eu não dou mais o dízimo, né? Então, assim, não quero dar o dízimo mais, não quero mais viver a regra do sábado. Então, agora eu pego a Bíblia e uso da forma que eu quero. E muitos podem pensar dessa forma, né? Que a gente está fazendo isso para ter uma vida leve e tal, né? E é o que Jesus fala, o fardo dele é leve, como você já citou, né? E não é isso, né, Lu? A gente quer realmente viver o que a Bíblia quer que a gente viva. E basta você entender essa troca de aliança, você entender se o dízimo ainda é válido ou não, o que fala sobre o dízimo, porque as pessoas, que nem a gente já falou, a gente terceiriza o nosso conhecimento, a gente não vai buscar. E informação hoje tem para tudo quanto é lugar, tem na internet, tem livros, né? Vai buscar, existe dízimo. Olha vídeos que o pastor apoia e olha vídeos que pastores não apoiam. E você busca na palavra de Deus o que tem mais sentido, qual versículo está dentro daquilo que está falando. E aí você vai ter esse entendimento, né? Então, assim, pode falar. Porque você falando isso, realmente, muitas pessoas podem pensar. Só que, assim, quando nós tomamos essa decisão realmente de buscar entender, mal sabe que a gente passa muito tempo estudando, né? Muito tempo
tentando entender e buscando informações, né, para ver aquilo que realmente se adequa àquilo que a palavra de Deus diz, né? A gente não tem uma igreja agora cobrando a gente, mas nós temos o próprio Deus, né? Então, assim, ele mesmo, ele está falando o tempo todo ao nosso coração, o Espírito Santo que vive em nós, está ali, né, nos alertando, nos transformando, nos mostrando. Então, não é uma vida libertina, não é uma vida sem regras. Pelo contrário, a gente está ali buscando todo momento, né? E às vezes eu, Calu, compartilho algum desafio, né, Lu, que a gente está vivendo, pessoal, ai, Deus está querendo tratar essa paciência, né, esse amor. Então, assim, tudo que a gente vive hoje, a gente olha para Cristo. A gente olha, né, tipo, o que Jesus faria? Né? Eu quero representar Cristo, então eu preciso ter mais paciência nisso, eu preciso não cometer mais aqueles erros, eu preciso ser mais assim naquele acontecimento, né? Então a gente se cobra, mas não no sentido de uma cobrança para benefício da minha salvação, nada disso é uma cobrança porque a gente quer viver o propósito de Deus na nossa vida, né? Eu quero ser melhor para mim poder falar do evangelho, porque também é aquela hipocrisia, né, Lu? Não adianta eu querer falar de Jesus e não viver, né? E as pessoas não verem a transformação na minha vida, né? Então não adianta eu querer falar e aí depois, sei lá, passa alguém na frente de casa, vê eu brigando com meu marido, falando palavrão e gritando aqui. Então, tipo assim, nossa, ela fala de Jesus, mas ela trata mal os que moram junto com ela, né? De vez em quando a gente acontece coisas, a gente não vai ser perfeito, mas a gente está em busca de fazer aquilo que Deus se agrada, né? E a gente, assim, literalmente, a gente acaba, você mesmo, a gente, né? Cada um de nós lendo e buscando, você vai entendendo mais ainda a palavra de Deus. Claro que se a gente tivesse, encontrasse literalmente um local onde a gente pudesse adorar, e assim, a gente vai adorar Deus juntos, somos irmãos, né? Então, mas é aquilo, eu quero viver aquilo que assim diz o Senhor, né? Não aquela prisão que a gente coloca sobre nós, é um jugo que a gente não consegue mais. É um Exato. fardo pesado, talvez, que a gente não consiga mais, com tanto, porque a gente acaba, literalmente, nós mesmos se cobrando mais e mais ainda, né? E aquela coisa, né, Lu? A gente fica muito mais sensível e perceptível nas coisas que a gente ouve, Uhum. né? Então, tipo assim, se você vai numa igreja e já escuta algo que você vê que não está de acordo com a Bíblia, você já não quer mais voltar lá. E é muito difícil a gente encontrar um ambiente saudável que pregue aquilo que realmente a palavra diz, né? Então, assim, o problema é você pegar versículos soltos, pegar versículos sem contexto, aí você pega um versículo para credibilizar aquilo que você quer que as pessoas saibam, que as pessoas entendam, né? E isso, infelizmente, a igreja ela faz muito, né? Que nem quando ela pega aqueles versículos que a lei é justa, santa e boa. Sim, a lei é, porém ninguém consegue ser salvo pela lei, né? E a lei está gravada em nosso coração. A gente continua sendo obediente a Jesus, né? Mas aí pega esse versículo solto, dando entender que as pessoas têm que se esforçar para guardar a lei, as pessoas têm que viver pela lei, né? Então é versículo fora do contexto, porque se você ler o capítulo todo, Paulo está rebatendo as pessoas que viviam pela lei, né? Você quer viver pela lei, você vai ser julgado por ela. Só que daí você não vai conseguir, por quê? Porque a lei não salva ninguém, e a lei ninguém consegue guardar perfeitamente, né? Amém. Ele, Cristo, ele fez isso, né? Ele fez maravilhosamente. Tudo que ele pôde fazer ali para mostrar para a gente como era ser, como era viver. E ele não viveu por ele mesmo, ele viveu em favor dos outros, né? Ele tá aqui é mais prova de amor do que essa, né? Do que era viver naquele momento. E Cristo, o tempo todo, ele foi ali apontado pelos religiosos, ele foi condenado ali. Então, todo momento, Cristo ele estava mostrando para a gente o que era para ser feito, né? Então, ele estava deixando uma liberdade que só nele poderia ter. Era só através dele, né?
E outra coisa, Lu, que a igreja traz, que a gente será perseguido pelo sábado, né? E a Bíblia, que nem você falou, os apóstolos, eles foram perseguidos porque pregavam Jesus, pregavam o evangelho. E lá na Bíblia tem 2 versículos, se eu não me engano, que fala que nós seremos perseguidos pelo nome de Jesus. Então, quando a gente fala que vai haver um decreto e nós seremos perseguidos pelo sábado, a gente torna o sábado mais importante que Jesus. Então, assim, um dia, gente, um dia, sendo que peraí, Colossenses 2, 14, 16, se eu não me engano, fala que dias já não faz mais diferença. Por quê? Porque o povo tinha o sábado, a gente está indo e voltando de assuntos, né? Mas tá sendo bom. Eles tinham o sábado por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Eles tinham o sábado porque eles precisavam daquele dia para se reconectar. E quando Jesus vai e deixa o Espírito Santo, Jesus fala, gente, adoração é todo dia. Paulo fala orar sem cessar. Por quê? Porque agora a gente tem acesso a Deus a qualquer momento. A gente não precisa mais de um intercessor. A gente não precisa mais ir no sábado na sinagoga para o profeta que está lá passar a palavra. A gente tem acesso direto ao Pai. Então, quer coisa mais preciosa que isso, Lu, né? Então, eu e você, a gente está aqui falando e vai ter comentários detonando nós, como teve nos meus vídeos. Mas hoje eu entendo a pessoa, eu entendo porque eu seria uma daquelas pessoas, sabe? Eu respeito essa pessoa, entendo o processo dela, oro para que Deus faça ela entender o que a gente entende hoje. E eu louvo a Deus porque se eu estou sendo perseguida, é porque eu estou pregando o evangelho, é porque eu estou falando da graça que me alcançou, né, Lu? E assim, as pessoas, elas fazem, elas querem, elas têm essa autodefesa, porque é aquilo que a gente vive. Então, quando alguém falava de acordo com o contrário àquilo que eu acreditava, é automaticamente certeza era. Por quê? Porque aquilo para mim já está tão enraizado em mim que realmente é só Cristo, né? Então, ali em 2 Coríntios 3 fala que só através de Cristo mesmo, não tem como, não existe outra forma da gente poder chegar nesse conhecimento, nessa graça maravilhosa de Jesus. Não tem como, né? Então, hoje, você falar de graça realmente tem um outro sentido. Você falar que você é literalmente um presente é outro sentido. Você se torna muito mais grato a Deus por isso. Você se torna realmente muito mais uma pessoa sensível à voz, à palavra de Deus. Antes, ler um capítulo era tão difícil. Hoje, você lê vários ali, senão você acaba até perdendo a hora das suas coisas, porque você fica tão envolvido naquilo, você fala, meu Deus, né? Tanta coisa maravilhosa que o Senhor deixou pra gente. Então, assim, o que a gente deseja, Bi, realmente é dar nossa cara a tapa, a gente fica muito exposto a isso, né? A gente fica literalmente, mas a gente quer mostrar que literalmente existe vida após isso. Existe Jesus, mesmo se você não tenha mais a religião, existe Cristo, né? Então, que a gente possa pensar e a gente possa pedir Ele na nossa vida, né? Que os irmãos, assim, que possam nos ouvir, que realmente eles busquem a verdade, não por influência minha ou tua, mas literalmente pela influência do Espírito Santo, né? Que ela busque isso. Volto a dizer, a gente não fala isso contra a igreja, contra pessoas, de maneira nenhuma. A gente está falando literalmente aquilo que a gente quer que as pessoas saibam, porque Cristo fez isso, né? Hoje mesmo a gente conversando, né, das dificuldades que a gente tem, e eu estava lendo, eu mostrei para a Bi, né? Mandei para ela, né? Que você ter que o Espírito Santo move a gente falar de Jesus para as outras pessoas, né? Que ele dá esse desejo, que é a coisa mais bonita você poder falar de Deus para as pessoas, para que as pessoas tenham conhecimento, né? Existe sim um pequeno povo buscando a Deus de verdade. Tem uma pequena porção de Deus ali que às vezes está sem igreja, mas que está buscando sim Jesus de verdade, né? Que a igreja não é o que a gente faz lá dentro, é o que a gente faz fora dela, né? O que a gente
Todos os dias eu sou igreja, você é igreja, então o que, que nós fazemos fora disso? Nossa vida é perfeita? Está longe disso, né? A gente está cheio de dificuldades, de problema, como qualquer outra pessoa, né? Mas a gente tem aquilo, né, que a gente realmente está buscando conhecer e entender mais disso, né, amiga? Isso. E aí, Lu, a questão também de defender a Jesus, né? Não uma placa de igreja, né? A gente defender Jesus, Jesus, porque Jesus está em todos os lugares, em todas as pessoas, né? Então a gente tem que defender o nome dele, né? E não uma placa de igreja, porque placa de igreja, como todo mundo diz, não salva ninguém, né? Só que, infelizmente, nós adventistas criamos que nós, adventistas, seremos salvos. As pessoas precisam vir para a nossa igreja, que é o exclusivismo, né, Lu? Que é o exclusivismo da igreja, infelizmente. E aí alguns falam, não, a gente não é exclusivista, mas a gente percebe isso, né, Lu? Porque quando você sai, se você sai de qualquer outra denominação, eles não vão te criticar por ir na internet e falar de Jesus. Mas a igreja, ela critica porque sai um pouco fora daquilo que ela prega, né? Então, assim, para vocês que estão agora, talvez vendo esse vídeo, ficou com dúvidas, né? E não fique em desespero. Ai, meu Deus, eu estou numa igreja que não prega a verdade, agora eu tenho que buscar outra igreja. Não. O primeiro passo de quem tem essas descobertas é buscar o relacionamento com Cristo. É buscar conhecer a palavra de Deus, sabe? Então a gente tem acesso à internet, busque pregações que nem a gente indica aqui o Zé Bruno, né? Tem o Diego também, o Bittencourt. A gente indica que você busque primeiro o seu relacionamento com Cristo, fortalecer a sua fé, fortalecer o seu conhecimento, e Deus vai te encaminhar. Se é para você frequentar outra igreja, Deus vai te encaminhar. Você vai lá, visita uma, visita outra. Sempre compare com a palavra, se está de acordo. Não fique em desespero, né? Porque muitas pessoas às vezes ficam, né, preocupada, mas Deus, ele faz tudo perfeito no momento dele. E não terceirizar mais, esse acho que é o nosso conselho também, né? Não terceirize mais o seu conhecimento. Ah, porque a Bíblia é muito difícil de entender. Gente, é Espírito Santo mesmo que vai iluminar você. Claro que tem um início, tem um meio e tem um fim. Então, ali, você sabendo de tudo isso, busque informações, né? Que Deus, assim, possa ajudar. E realmente, como a me disse, a gente não precisa defender, porque você vê que se fala mal de Jesus, ninguém mete muita nos comentários ali, ninguém fica defendendo muito, né? Mas falou de igreja, aí já era, né? Falou algo contra aquilo que a pessoa acredita, daí você já não tem visto, né? E assim, eu tenho muito carinho por todos os que passaram na minha vida, por todos os pastores, eu amo eles, meus irmãos da igreja. Então, assim, jamais falaria contra eles. A gente simplesmente está falando contra, nem é contra aquilo que a gente descobriu, que talvez eles ainda não descobriram, que talvez um dia possa vir descobrir, né? Sim, exatamente, Lu. E aí também, né? Eu, graças a Deus, eu saí tudo bem com todo mundo, né? Depois, assim, algumas pessoas foram falando algumas coisas que não eram a verdade, aí eu acabei me expondo não, me posicionando, né? Aí depois veio o vídeo ali, eu já comentei ali no começo que eu fui extrapolei um pouco ali, mas eu peço perdão, né? Se magoei alguém, não era a minha intenção, mas se você passar pelo que eu e a Lu passamos, é um misto de sentimentos, é uma revolta, é uma alegria de conhecer a graça, é uma tristeza, é uma decepção, é uma tristeza porque você não vai estar mais semanalmente com os irmãos. É um misto de sensações e sentimentos, né, que nos rondam assim. Então, às vezes, a gente acaba extrapolando, mas graças a Deus também não tenho problema com ninguém e estamos aqui, eu e a Lu, para ajudar você que se quiser despertar ali, se quiser entender um pouquinho mais, né, Lu, nos chama aí nas redes sociais. Quem não é aqui da nossa cidade, quem é, tem o nosso WhatsApp, pode chamar. Eu, que a Lu, está disposta a mostrar na palavra de Deus o entendimento correto da graça, o entendimento da salvação pela graça, e para você sentir isso que o Calu sente, porque assim a gente passa por algumas coisas, mas alegria
é tão grande que passa tão rápido agora, né, Lu? Passa. E assim, é o que eu também gostaria de deixar, amiga, assim, para todo mundo tem assim, por mais que você não acredite em Ellen White, que a gente ouve muito, mas eu não vou por causa de Ellen White, ela está influenciando, infelizmente, no modo como a gente vive, né? A gente não sabe o que levou ela talvez escrever tantos livros ali que realmente não condiz com a palavra de Deus, mas dizer que infelizmente isso influencia na sua fé, como a Bi citou, o decreto dominical, né? Como Jesus que passou do lugar santo para o Santíssimo. Jesus, ele já está, desde que ele voltou aos céus, ele já está neste lugar, nessa posição, né? Então, assim, muitas coisas que isso não passavam pela minha cabeça, eu sempre achei que estavam aqui na Bíblia, né? Literalmente, então, por isso que a gente acaba tendo esse choque que a Bi falou, esse misto de emoções e que a gente já tem que aprender a lidar novamente com isso, né? Porque você pensa tanto, acredita tanto numa coisa e literalmente não é, né? Mas a gente está aqui literalmente, né, para poder falar que existe vida sim e que existe vida em Cristo, né? Uma vida plena, feliz em Cristo, não cheia de prosperidade, né, amiga? Que às vezes a pessoa plena e feliz nossa, vou ficar rica, né? Não é isso. É ali na palavra de Deus, cheia de conhecimento mesmo. A nossa riqueza virá, né, Lu? Quando a Bem, gente estiver na eternidade com Ele. Essa daí é a nossa riqueza, a nossa recompensa maravilhosa, estar na eternidade com o nosso Salvador, face a face. bem. Nós aguardamos ainda, né, Lu, a volta de Jesus, nós cremos nisso, aguardamos a volta dele, temos fé nisso, e se tiver que passar pela tribulação, iremos, se não tiver, não iremos, mas o mais importante é a gente ter essa fé, né, que Cristo morreu pelos meus pecados estão perdoados, só que isso também não me dá o direito de viver no pecado, eu tenho que viver combatendo os desejos da carne, né? E o Espírito Santo que nos conduz a isso, sendo ele, sendo o Espírito Santo o selo de Deus, aquilo que foi selado na nossa vida, né? Que nem Efésios fala que somos selados pelo Espírito para o dia da redenção. E qual é o dia da redenção? É o dia da volta de Jesus. Então, somos selados pelo Espírito para esse dia. Então, aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador já estão selados. Então, a gente não se preocupa com o futuro selo, né? Ou com a futura marca da besta. Aqueles que estão em Cristo, descansa nisso, porque o Espírito Santo vai nos dar entendimento dos acontecimentos futuros, né? Então, tudo isso é muito maravilhoso, né, Lu? Aí, já estamos aqui há 1h30, amiga. Você tem algum versículo especial que marcou sua vida agora, nesse momento? Você quer compartilhar? Eu cito bastante, né, que é 2 Coríntios 3, que eu gosto, para mim foi ali que realmente é o que aconteceu comigo, que eu vou ler aqui pra gente. Deixa eu pegar, porque eu não lembro muito de cabeça as coisas. Mas você sabe que depois que eu comecei a ler com mais esse entendimento, eu comecei a decorar vários versículos, viu? Assim, eu morri de vontade, falar, Deus, por que eu não consigo decorar versículo, né? E agora a gente vai lendo tanto, e às vezes a gente lê tanto a mesma coisa, que vai ficando muito fácil da gente lembrá-lo. É Espírito Santo, amiga, é ele que faz. E ele, então, eu vou virar aqui para mim, porque a vista não ajuda muito, né? Ele disse assim, ó, a partir do versículo 12: E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver o brilho que estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como diz as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. Onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Amém. Amém. Que linda, amiga.
E é isso, né? Hoje a gente vive nesta liberdade que Cristo nos libertou, né? De toda a culpa, todo o pecado, toda a injustiça, né? E como diz lá em Romanos 8:1, que é um versículo que eu amo, ninguém é condenado para aqueles que estão em Cristo Jesus, vivendo segundo o Espírito. Então, nós não seremos condenados mais se estamos vivendo em Cristo Jesus, segundo as vontades do Espírito Santo. Então, nós salvos, nós que cremos, não passaremos por nenhum tipo de julgamento, já estamos salvos. E entender isso, né, Lu? É viver todo dia com aquela certeza, sem medo de acontecer algo e morrer e falar, nossa, será que ela estava salva? Será que não, né? E a gente hoje vive na certeza de que estamos salvos todos os dias. Acordei salva, dormi salva, acordei salva, dormi salva. É só eu permanecer nesse caminho, né? Amiga, eu acho que é isso. Eu acho que todas as pessoas ainda terão sim essa oportunidade, realmente esse desejo de conhecer, se não tiveram, se não endurecer literalmente o coração para o Espírito Santo, né? Então, que essas pessoas, esse é meu desejo para todas as pessoas, que não endureçam realmente o coração para o Espírito Santo, que esteja disposto a ir. Se faz sentido para você, se realmente faz sentido para a tua vida, né? Se literalmente o que a gente está falando aqui é algo que você pode literalmente ler, entender, que é isso que a gente vai estar em oração, né, amiga? Para que as pessoas realmente tenham esse conhecimento e que possam viver de verdade uma vida plena e feliz com Jesus. Amém, amém. Lu, obrigada, viu, por compartilhar conosco. Que a gente possa fazer mais lives sobre vários assuntos aí, compartilhando o nosso crescimento. A gente vai pegar outros temas, outras coisas e a gente vai conversando. Isso. Fica com Deus, Lu. Fica com Deus, pessoal, que estiver vendo essa live. Que Deus abençoe vocês todos os dias. Amém?